Fala, meus amigos, bem-vindo ao Jogada Histórica, e hoje eu tô aqui para convidar vocês a imaginar uma situação diferente. E se você fosse um colono na ilha de Catan? Que escolhas você ia fazer quando chegasse lá? Como que você ia negociar seus recursos? Que tipo de comunidade você ia tentar construir? O programa hoje aqui é para isso. A gente vai descobrir junto o que esse jogo tem a nos ensinar sobre colonização, sobrevivência, estratégia e, acima de tudo, sobre as dinâmicas que moldaram a história humana. Mas, antes de começar, eu quero pedir aquela coisa básica de todo o canal do YouTube, que é se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar essas paradas todas, beleza? Então, vamos lá. Então, seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Você desembarca numa ilha misteriosa e atrás de você só tem um mar, mais nada. À frente tem uma terra rica, só que disputada. Florestas com madeira, montanhas com minério, campos de trigo, pastagens com ovelha, aqueles bancos de argila. E você não está sozinho, você tem outros colonos ali que chegaram com você. E cada colono busca prosperar, mas esses recursos todos que eu falei para vocês são escassos. As escolhas iniciais de vocês vão determinar o futuro da tua colônia e já pensa o seguinte, será que você vai dominar esse comércio, tá? Será que você vai conseguir controlar maior número de estradas, maior distância de estradas? Será que você vai conseguir expandir rapidamente ou vai focar só na eficiência? Catan é muito mais do que um jogo, tá? É um microcosmo da história humana em expansão, vamos dizer assim. Esse é o exercício que a gente vai fazer nesse programa de hoje. Mas vamos lá. O que é o Catan? Tá? E como que o Catan funciona? Catan é um jogo que você deve conhecer, se você está aqui no canal, provavelmente você conhece o Catan. Catan foi um jogo criado em 1995 pelo Klaus Teuber, um alemão. E é um marco dos jogos de tabuleiros modernos, tá? Nele você representa um colono que precisa expandir a sua presença numa ilha por meio de construções de estradas, vilas e cidades. Cada tipo de terreno gera um recurso específico, tá? Dependendo do resultado de dados que você vai jogar ali na tua rodada. E o coração do jogo tá no seguinte, tá na troca entre os jogadores, né? O que estimula a interação e o pensamento ali coletivo do que todo mundo precisa de recursos para poder construir essas coisas, estradas, cidades e vilas. Mas cuidado, ao mesmo tempo que você negocia, tu tem que proteger teus interesses também, tá? Então o Catan, ele é um jogo de equilíbrio ali entre a escassez, planejamento, diplomacia entre os jogadores e, claro, um pouco de sorte também. Um pouco não, acho que tem bastante sorte no Catan. E o Catan, gente, ele... falar um pouquinho das inspirações históricas do Catan, né? O Catan, ele não retrata um período específico da história, mas ele remete diretamente à expansão marítima europeia entre os séculos XV e XIX. E foi nesse período que potências europeias buscaram novas terras justamente para isso, para conseguir recursos, para conseguir controle comercial, tá? E como no jogo, os colonos precisavam construir, negociar e lidar com o acaso, porque eles estavam numa terra desconhecida. Mas também, esses colonos, eles enfrentavam dilemas morais, conflitos, dilemas morais mais ou menos, né? Conflitos e impactos sobre os povos que já habitavam aquelas terras. A ilha de Catan, ela pode ser vista, nesse exercício aqui que a gente está fazendo, como uma representação simbólica dessas novas terras e de como que a colonização moldou economias, moldou culturas e relações de poder. Mas assim, se a gente parar para pensar bem no jogo, tá? O Catan, né, o tabuleiro do Catan, você jogando Catan, não existe muito um conflito direto. Não existe uma guerra aberta, tá? Nem entre os jogadores, nem entre os habitantes originários da ilha, né? Mas, historicamente, é impossível a gente falar de colonização sem falar de deslocamento forçado de populações nativas, né? Sem falar de guerras territoriais, sem falar de destruição de ecossistemas, sem falar de imposição de culturas dominantes. Enfim, acho que você já consegue, né, perceber onde que eu quero chegar aqui. Isso não é uma crítica direta ao jogo, que é sim, o Catan é uma abstração lúdica, divertida e assim, genial, tá? Tanto que o jogo é um marco
né, nos jogos de tabuleiro modernos. Mas o Catan também é uma oportunidade para a gente pegar e refletir. Até que ponto, assim, refletir no sentido dos jogos, tá? Até que ponto as representações históricas nos jogos simplificam esses processos históricos que são extremamente complexos. E até que ponto nós, como jogadores, e como pessoas, podemos e devemos usar esses jogos como ponto de partida para entender melhor o mundo, para entender melhor a história, para entender melhor o que aconteceu. Esse fenômeno, isso que eu estou falando, não é exclusivo de Catan, tá? Tem muitos outros jogos que fazem escolhas semelhantes, e não só em relação à colonização. Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu vou começar com colonização, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui é o Puerto Rico, que é um clássico do Eurogame, onde você joga com um fazendeiro no período colonial, né, de Porto Rico, produzindo tabaco, açúcar e outros bens. O jogo, ele nunca menciona diretamente que a mão de obra é mão de obra escravizada, né? Isso é uma ausência no jogo que até hoje é alvo de debate. Mas assim, se a gente pegar para ver a história de Porto Rico, estudar a fundo, os colonos que iam para Porto Rico, né, através da ação do prefeito, não são 100% pessoas escravizadas. Havia de fato pessoas, né, espanhóis que vinham da Espanha. Mas, na sua maioria, óbvio, né, eram pessoas escravizadas. Outro jogo que faz essas escolhas semelhantes é o Concórdia. Um excelente jogo do Mark Geddes, que é o autor do Imperial, que é o meu jogo favorito. Concórdia é um jogo brilhante sobre comércio e expansão no Império Romano. Só que nesse jogo também tem uma romantização do Império Romano como uma rede comercial próspera. E o jogo deixa de lado discussões sobre guerras de expansão, exploração dos povos conquistados e o sistema de escravidão da antiguidade que sustentava a economia do Império Romano. Um outro exemplo é o Age of Empires 3, o board game, que acho que no Brasil saiu com o nome de Empire Age of Discoveries, algo assim. Ele foca na colonização das Américas, onde você envia colonos, soldados, comerciantes e missionários para o Novo Mundo, para a América. E novamente o foco está no desenvolvimento econômico e militar, mas pouco se fala e pouco se aborda nesse jogo os impactos sobre as populações nativas. E um outro jogo, saindo aqui de colonização, novamente, é o Brass. Tanto Birmingham quanto Lancashire. O Brass representa a Revolução Industrial Britânica e ele exalta as inovações, o comércio, só que ele não discute trabalho infantil, as péssimas condições nas fábricas e o impacto ambiental, né, devastador daquele período. E agora vamos voltar para o Catan. De onde você colocaria sua primeira vila ali no Catan? Você tentaria monopolizar um recurso? Você faria alianças ou bloquearia o caminho de um adversário? Cada decisão no Catan carrega um peso estratégico, mas também simboliza processos que moldaram a história real da humanidade. Né? Os colonos do passado também enfrentavam escolhas difíceis de onde estabelecer rotas comerciais, como firmar pactos, explorar ou preservar. O Catan é uma oportunidade para a gente experimentar em miniatura essas grandes questões. Agora, imagina de verdade que você está lá, que você é um dos primeiros a chegar nessa ilha. Os teus desafios ali iam ser muitos, né? Escolher bem o local da tua aldeia, pensando em acesso a madeira, tijolo, trigo, ovelha, né? Os recursos do Catan. Você ia negociar constantemente, porque ninguém tem acesso a tudo ao jogo. Você tem trigo, teu vizinho tem minério, e vocês precisam ali um do outro. Lidar com a escassez, tá? Porque nem sempre os dados favorecem você, né? Isso é uma coisa, é aquela coisa que você depende, né? Você depende dos recursos, tá? E aqui entra um outro elemento muito real, a dependência dos fatores externos. Na vida real, no mundo real, na história real, os colonizadores lidavam com tempestades, secas, colheitas frustradas e ataques de animais, doenças, enfim, conflitos humanos, né? Então coisas que também não são representadas no jogo. E o Catan, cara, o Catan ele diverte a gente, né? Ele ensina a gente a negociar, planejar, administrar, né? Fazer tudo isso com a escassez, né? E pensar estrategicamente. A gente conta com a sorte também, como, né, na vida real. E eles são portas para a gente compreender dinâmicas históricas e também econômicas
e dinâmicas humanas. Quando a gente joga Catan, a gente repete escolhas que várias civilizações fizeram. Expandir, negociar, entendeu? Invadir, dominar. Mas também a gente pode refletir como que a gente quer que essas histórias sejam contadas. Como as sociedades humanas se expandiram? Que impactos isso teve nos povos que já viveram nos territórios colonizados? Será que o modelo de desenvolvimento baseado na extração de recursos e expansão foi sustentável ou ainda é sustentável? Quando a gente joga, a gente constrói mais do que estradas e cidades no tabuleiro. A gente reconstrói de forma simplificada as dinâmicas que moldaram o mundo real. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para encerrar o programa. O que você faria como colono nessa ilha? Compartilha aí nos comentários. E se você curtiu esse episódio mais diferente, curte aí o vídeo e se inscreve, beleza? E espalha aí a palavra do canal. E a gente se vê no próximo programa. Valeu!